Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O parágrafo para nós meditarmos hoje é o parágrafo 1451, que diz assim: entre os atos do penitente, a contrição vem em primeiro lugar. Consiste no mandor da alma e detestação do pecado cometido, com a resolução de não mais pecar no futuro. Esse parágrafo hoje do Catecismo vem nos falando da contrição, vem nos falando do arrependimento. E o arrependimento verdadeiro, ele precisa nos dar uma dor na alma por ter ofendido o nosso Deus. E precisa causar em nós uma detestação pelos pecados cometidos e nos dá a graça da decisão de não mais tornar a pecar futuramente, de não mais cair nessa tentação. Porque antes de uma boa confissão, nós precisamos, antes de tudo, nos arrepender de verdade, ter um coração contrito, acreditando que nós ferimos o Senhor, mas que a misericórdia do Senhor, ela é grande. E essa misericórdia, ela nos perdoa quando nós temos um coração arrependido de verdade. No parágrafo 1452 vem falando: quando brota do amor de Deus, amado acima de tudo, a contrição é perfeita, contrição de caridade. A contrição de caridade, também conhecida como contrição do amor, contrição perfeita, é aquela onde eu me arrependo de ter pecado, porque eu sei que feri o coração de Deus. Eu me arrependo porque eu sei que aquilo que eu fiz machucou o coração do meu Senhor. Muitas vezes, quando nós ferimos alguém, nós nos arrependemos e decidimos mudar porque nós amamos aquela pessoa. E por que não também ser assim com Deus? Nos arrepender dos nossos pecados e tentar mudar, não mais cair naquele pecado. Na palavra do Senhor vai falar que Pedro, ele negou o Senhor por 3 vezes, mas Pedro, ele acreditou no perdão e na misericórdia do Senhor. Pedro, ele se arrependeu profundamente. E Pedro, ele não se arrependeu porque ele teve medo de perder o seu lugar entre os discípulos ou de poder ser expulso do meio dos discípulos. Não. Pedro, ele se arrependeu profundamente porque ele acreditou que aquela negação dele tinha ferido o coração de Deus. Ele tinha ido contra a vontade do Senhor. E esse arrependimento de Pedro foi um arrependimento perfeito, foi uma contrição perfeita, porque Pedro, ele reconheceu que tinha ferido o coração de Deus. E essa contrição perfeita, ela nos perdoa os nossos pecados, tanto veniais como os pecados graves. Mas mesmo assim, nós precisamos ter a decisão de recorrer ao sacramento da confissão, para que assim, através do sacramento da confissão, nós nos reconciliemos com o nosso Senhor. E no parágrafo 1453 vem falando da contrição imperfeita. Também é um dom de Deus, um impulso do Espírito Santo. Contrição por temor. Nessa contrição por temor é a que nós mais usamos, é aquela que nós nos arrependemos porque temos medo de perder o céu, temos medo de ir para o inferno. Quantas vezes a gente se arrepende ou a gente busca se confessar por medo? Medo de morrer em um estado de pecado e com isso perder o céu, com isso ir para o inferno. Mas que nós possamos pedir o auxílio do Espírito Santo para que nós tenhamos a graça de termos um arrependimento sincero e verdadeiro, de ter uma contrição perfeita, porque a que mais agrada a Deus é a contrição perfeita, porque aquela onde nós nos arrependemos de verdade, de todo o mal,
de todo o pecado causado e que feriu o coração do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.